Olá, pessoal. Boa noite, boa noite. Como vocês já me conhecem, eu sempre falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você vai assistir essa live. Essa live vai ficar gravada para você que não puder assistir. Mas me apresentando, eu sou Daniela Araújo, consultora em RH. Atuo com treinamento e desenvolvimento de novos líderes e sou idealizadora do movimento Compartilha RH, que ao longo dessa live a gente vai falar sobre ele. E o que eu sempre falo aqui nas lives é que eu, Daniela, nunca faço nada sozinha. Então, assim, eu particularmente não gosto de fazer live sozinha, eu gosto sempre de trazer um especialista, porque eu também aprendo com os especialistas. Então, às vezes, geram uns insights que eu falo, putz, que bacana, né? Então, eu gosto muito disso. Então, seja bem-vindo, bem-vinda. E hoje, com uma convidada muito especial, eu vou deixar ela se apresentar, mas depois eu quero falar um pouquinho como que a gente se conheceu, para vocês entenderem um pouco, né, o poder do network. Adriane, Dri, seja bem-vinda a essa live, fica à vontade para se apresentar. Muito boa noite. Como falamos, não sabemos o horário que você vai assistir essa live, mas seja muito bem-vindo. Sou a Adriane Levi. Muito obrigada, Dani, por esse espaço. A gente vai falar mesmo de como a gente se conheceu depois. Sou a Adriane Levi, Headhunter. Venho atuando aí com especialidade em posições estratégicas, entendendo ali mais o contexto do negócio. Então, venho de uma jornada no corporativo e agora no momento mais disruptivo como consultora, atuando aí com outras empresas em relação à aquisição de talentos de posições mais estratégicas. Sou analista comportamental, porque a gente sabe que a gente não contrata técnica, a gente contrata também o comportamento e ter essa visão auxilia a gente demais. Então, além disso, como orientadora profissional de carreira, apoiando aí profissionais a se enxergarem melhor, trabalhando o autoconhecimento para que a gente, de fato, tenha mais assertividade nas escolhas profissionais aí de carreira. Então, é um prazer estar aqui com vocês e abordar esse tema aí tão importante também. Não, com Muito certeza. E, gente, eu falo, eu fico muito feliz com esse poder do network, né? A Adri é uma pessoa, ela tá no Rio de Janeiro, vocês sabem, eu tô em São Paulo, mais precisamente aqui na região de Osasco. E a Adri, assim, é o tipo da pessoa que ela topa tudo. Vai ter imersão, vamos na imersão. Vai ter livro, vamos no livro. Vai ter uma visita na empreenda, vamos. Então, assim, é uma coisa que é aquele negócio. Quem tem limite é município mesmo, né? Porque a com gente não tem certeza. limite, a gente vai para tudo quanto é lugar. Fala um pouquinho, Dri, como que você me conheceu? Como que você Com chegou até certeza. mim? Fala aí pro pessoal, porque a gente vai começar falando também dessa questão do network até a gente entrar aí no nosso tema. Sim, com certeza. Aproveitando o gancho que você falou sobre a questão de estar sempre em locais, estar sempre em movimento, esse movimento intencional é algo que eu tenho sempre buscado fazer desde, desde a minha jornada ainda no corporativo. E o nosso encontro foi bem interessante porque eu também sou uma amante dos livros e estive lendo um dos livros onde a Dani foi coautora e falando de recrutamento e seleção, óbvio, falando de recrutamento e seleção, que é algo que a gente também faz, e conforme eu fui lendo ali o que ela escreveu, eu falei assim, gente, mas essa moça pensa igualzinho a mim, exatamente isso, não tem como uma coisa dar certo se isso aqui não, sabe, assim, foi tendo um match ali, já na leitura de identificação de ideias, e aí fiz contato com a Dani pelo LinkedIn, e a gente sabe que a gente está nessa rede aqui maravilhosa. Quantas pessoas perdem tantas oportunidades? Então, através do LinkedIn, aí eu falei assim, acho que ela não sei se ela vai me responder, mas eu vou enviar assim mesmo. E aí entrei em contato, falei, Dani, me conectei com você através do livro no qual eu li, enfim. Me identifiquei bastante com que, da forma como você trabalha, eu também trabalho dessa maneira, e foi assim que a gente fez contato, daí do LinkedIn foi para o WhatsApp e a gente já começou ali essa troca incessante que parecia que a gente se conhecia, né, Dani? Há pelo menos uns 3 anos aí. E tivemos a Sim, oportunidade de estarmos na imersão Compartilha RH no final do ano passado, que foi incrível. É uma palavra que está sempre no vocabulário da Dani, mas não é mera coincidência. Foi incrível mesmo, uma imersão muito pensada na experiência. A gente teve ali momentos que eu nunca vi em outros movimentos de RH mesmo. Então, conectando empresários, fazendo network com profissionais de RH, impecável o evento. E dali a gente teve algumas outras parcerias, algumas aí
já para sair do forno. Então, network vivo mesmo, genuíno, eficaz, é muito bom. Então, assim, nosso contato foi dessa forma e daqui para além, né, Dani? Sem Não, dúvida. com certeza. E eu estou muito feliz. É muito legal quando as pessoas acreditam no trabalho da gente, né, Dri? Por Com exemplo, você certeza. leu o capítulo, eu estava ali entre tantos coautores, acredito que talvez a gente, né, você não tenha feito nem contato com todos, mas quando a gente Sim, lê aquele negócio, fala assim, puxa vida, eu quero me sim, conectar a essa pessoa, e eu também tenho esse sentimento. Então, assim, você foi uma grata surpresa que Deus me mandou, porque não, às vezes a gente lê as mensagens que a gente recebe, e às vezes acaba sim. passando, as pessoas, né, mandam mensagem, mas acabam não dando match. E a Adri deu Uhum, super match. A Adri é uma das nossas coautoras do primeiro, a primeira edição, né, do livro Compartilha sim, RH, que está ficando incrível. Eu acabei de receber aqui capa contra capa, já tô. Gente, olha, eu tô com certeza. encantada, né? Porque assim, é como um filho mesmo, a gente está cuidando dos Sim, detalhes. E agora eu convidei a Adri, porque ela, né, ela headhunter, agindo sempre com estratégia no dia a dia. E a gente vai falar desse tema que eu julgo tão importante para quem atua com recrutamento e seleção. Porque assim, Dri, hoje em dia, né, na correria, as pessoas falam: ai, eu preciso contratar. Eu preciso contratar, é sim. urgente. Adriane, pelo amor de Deus, me traz o primeiro candidato que aparecer. Sim ou não, Dri? Com certeza. Claro, com certeza. Os dois. Pastelaria, né? É pastelaria. Você quer de carne, de queijo? Exato, É. E exato, exato. aí, me conta um pouco, Dri. Porque se a gente não quer ser visto como aquele RH operacional, quer ser visto como um RH estratégico, como que a gente tem que agir nesses casos? Como RH, né? E em apoio também ao líder. Com certeza. Essa dor que você mencionou é algo notório no nosso meio. Eu digo que a área de recrutamento e seleção, dentro do subsistema de RH, ela é de fato uma das que deixaria assim o setor mais em xeque. Por quê? Quem tem vaga tem pressa. Eu falava isso no corporativo, as pessoas que trabalhavam comigo morriam de rir. Eu falei, gente, quem tem vaga tem pressa. Tem pressa porque a meta não está sendo batida, tem pressa porque processos estão ficando atrasados, porque clientes não estão tendo retorno. Esse é o primeiro ponto. Então, é até natural, embora para a gente do outro lado aqui que está fazendo essas posições seja uma questão de talvez um momento de tensão, é natural que o negócio tenha pressa, porque negócios são feitos para gerar resultados, dar lucro. Então, a partir do momento que eu tenho uma cadeira vazia dentro da minha companhia, seja em qual área for, eu tenho um déficit ali, déficit de pessoas que tá me onerando em alguma parte, seja em qualidade de atendimento, como eu mencionei anteriormente. Mas um ponto que a gente não pode, como profissional de RH, deixar de mencionar é a questão da nossa postura como alguém que realmente vai falar a língua do negócio. Já foi o tempo, né? Agora falando de headhunter e de profissional mesmo que realmente quer atuar como estratégico. Já foi o tempo da gente só receber demanda e seguir. Ter uma postura assim, apenas passiva, de ouvir, sim e seguir. A gente precisa receber a demanda ali e fazer uma análise do contexto. RH que não tem leitura de contexto, de cenário, certamente ele vai ter muita rotatividade nas posições que ele vai trazer. Agora falando da área de talentos. Então, sabemos que tem urgência, mas sabemos que não somos pastelaria. Então, primeiro ponto, o gestor ele não vai deixar de ter a urgência, a empresa não vai deixar de ter a urgência. Mais um motivo da gente ser assertivo já logo nas primeiras prospecções, porque se a gente não pode perder tempo, então a gente precisa ouvir com qualidade, investigar, ter um perfil. Inclusive, eu falo isso no livro. Existe um trabalho minucioso antes da gente ir para o mercado. Se a gente vai para o mercado despreparado, primeiro, que o mercado percebe que o recrutador não sabe do que está falando, principalmente Uhum. quando são posições, né, Dani, que a gente aborda o candidato, a gente está convidando ele a atuar no nosso cenário, então, se a gente não tem autoridade, a gente não sabe nem do que está falando, isso fica claro. E um outro ponto também é que a gente perde tempo, porque uma vez que a gente não entendeu bem o que é necessário, a gente perde tempo e aquela vaga que é urgente, o SLA vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, o primeiro ponto não é ser passivo. Você tem que ter uma postura ativa de buscar as informações, e talvez eu até antecipe um pouco do que a gente iria abordar um pouco mais à frente, a questão de muitas vezes
Muitas estruturas de RH não têm uma área de BP, né, de Business Partner aí. Então, não tem alguém que, por vezes, vai alimentar o time de aquisição de talentos sobre o real cenário da operação X, Y, Z. Não vai ter esse profissional. Então, qual a postura do profissional do headhunter que quer ter assertividade e quer realmente falar a língua do negócio? Ir atrás dessas informações. Quando a gente apenas recebe a descrição da vaga, se limita à descrição da vaga, o que, que vai fazer, o que, que precisa ter e vai para o mercado, a gente perde tempo no sentido de, cara, eu não entendi qual o tipo de repertório que ele precisa ter, quais clientes ele precisa ter de contato, quais canais ele vai atender, tem alguma questão logística? Esse trabalho investigativo, nem todo gestor vai falar para você, mas você, como profissional que quer se diferenciar, que quer fazer um trabalho assertivo, você precisa ter esse olhar 360. Sim, E não só isso, né? Nas posições, por exemplo, que a gente não aborda, que a gente não aborda ativamente, a gente divulga, até mesmo a linguagem que a gente utiliza, a gente precisa adequar para o candidato que a gente quer. Por exemplo, a gente fala, já falei aqui sobre a questão da formação em analista comportamental. Quando a gente busca, por exemplo, um perfil para a área comercial, e eu sei que esse perfil precisa ser predominantemente ID, por exemplo, influente dominante, como que eu vou trazer uma descrição de atividade, de escopo de posição totalmente é, que foge da linguagem desse cara? Esse cara nem vai se identificar primeiro com a posição que eu divulguei, né? E segundo, ele não vai se enxergar ali. Então, não só essa questão de, sabe, se limitar à descrição de vaga, não é o gestor ou a empresa que precisa te sinalizar isso. Você, como profissional que domina a sua área, você precisa ter essa postura ativa de, não, gestor, vamos alinhar exatamente o que é necessário. A gente sabe que existe o mundo ideal e o mundo real, né? Muitas vezes os briefings, eles são bem objetivos, é isso, e tem mais, né, Dani? Quando as posições não são novas, né? Totalmente inéditas. Eu estou numa empresa onde a posição nunca existiu na vida ali naquela empresa. Então, olha a responsabilidade de montar uma descrição do zero e saber quem eu estou procurando, né? Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. O candidato mais bonito que aparecer na minha frente, eu vou indicar ele. E aí o tempo vai passando. E tempo de rampagem, que a gente não pode esquecer. Enfim, às vezes aquele profissional até dá bom nos primeiros momentos ali, aparentemente, e a questão cultural a gente esquece, a gente muitas vezes é surpreendido por até pela entrevista mesmo, e muitas vezes não faz o dever de casa, que é esse investigativo antes. Porque se a gente não entender a língua do negócio, o candidato vai falar, 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 e a gente vai fazer anotações, talvez, mas não vai entender, conseguir traduzir isso de fato para o gestor da posição, para trazer um briefing mais personalizado e direcionado. Então, essa postura ativa é imprescindível, assim. Passou o tempo da gente só receber a demanda e vai para o mercado. Não. Existe um passo antes, existe um trabalho minucioso antes, porque senão todo o restante vai ser um jogo de erro, né? Erros e acertos, assim. Deu bom, não deu. Joga na loteria e vai, entendeu? Então, não sim. dá para ser assim. A gente está falando de resultados em xeque, pessoas, principalmente quando a gente às vezes fala de posições mais de liderança estratégicas, equipes que estão desengajando, que estão tá perdendo tração no mercado, tá perdendo talentos internamente por falta de direção, de orientação mesmo. Então, assim, são muitas variáveis para a gente só sentar, receber a demanda e seguir. Não tem um pensamento crítico e tem essa postura, essa leitura de cenário. É um dos pontos até que eu trago no livro. O papel de quem conduz. A gente precisa estar, de fato, à altura dessa responsabilidade. Agora, Adri, você falou uma coisa bem bacana, né, em relação a esse papel do headhunter, mas se for para a gente ir mais a fundo, né, a gente tem que dar alguns passos atrás e entender também a cultura da empresa, né? Quando a gente fala Uhum. dessa leitura do negócio, a gente precisa dar vários passos atrás. Por quê? Às vezes a gente faz tudo certo, como Sim. recrutador, tudo bonitinho, mas às vezes a gente tem uma liderança também que é aquela liderança mais antiga e que ela não está alinhada com o negócio. Né? A gente fala A e a liderança fala B. A gente sabe que tem algumas organizações ainda que passam por isso. Você concorda? Sim, com certeza. Que acabam não tendo match ali até com o momento da companhia, mesmo estando em posições de liderança, muitas vezes não representa nenhum momento que a empresa está passando.
E é aquilo, né? Atrapalha o nosso trabalho também, né? Porque às vezes aquela Uhum. pessoa que é cargo de confiança, a gente não consegue fazer o desligamento. E aí, assim, não sei se já aconteceu com você, mas eu ficava pé da vida, porque eu falava, cara, nitidamente a gente tá vendo que é uma pessoa que a gente já tentou desenvolver, já tentou fazer muitas Sim. coisas. Nesse caso, Dri, a gente está tendo uma leitura do negócio, olhando todo, e entendendo que tem peças ali que não se encaixam no quebra-cabeça. Eu, tomando né, a frente ali como um RH estratégico, quais os passos que eu preciso fazer realmente para sinalizar, olha, eu estou com esse problema, o gap está ali naquela área, está naquela posição. Como que eu levo isso, né? Tendo em vista, eu estou tendo essa leitura, mas eu preciso passar para frente. Como que eu faço? Porque as pessoas têm medo, né? Sim. É algo realmente comum mesmo dentro das organizações, e muitas vezes o RH fica numa situação um pouco desconfortável, muitas vezes não quer se indispor com quem ele está, com a área que ele está atendendo, porque somos parceiros de negócio, mas ao mesmo tempo aquela peça ali naquele momento está dificultando um pouco o nosso trabalho. Dani, com a experiência que eu tenho tido e de tudo que eu já vivenciei, além de, falando agora da aquisição de talentos e depois dessa postura desse profissional, na aquisição de talentos é importantíssimo a questão da documentação de todo o histórico, de tudo que a gente tem de troca com esse gestor. Porque muitas Uhum. vezes, na correria, na velocidade do dia a dia, a gente acaba tendo conversas informais de alinhamento de perfil XYZ ou alguma flexibilidade de algum critério, e a gente muitas vezes, na pressa mesmo, não formaliza, não se tem um histórico muitas vezes, não tem um follow-up. E muitas vezes, nesse caso, como você mencionou, um gestor, por exemplo, que talvez está desalinhado, ou que em algum momento pode até, por insatisfação com a companhia, ou por incompatibilidade de fato com o que a empresa quer naquele momento, de alguma forma colocar o próprio recrutador headhunter numa saia justa. Então, primeiro, sempre manter a contextualização de tudo que é tratado, de tudo que é abordado, seja em reunião, seja numa troca ali mais formal. Então, do histórico, e não apenas isso. Eu acho que dentro desse cenário a gente precisa ter dados. Como que a gente costuma ter dados? A gente já fez isso em alguns momentos. Fazer o levantamento do turnover no período de experiência, ligado àquela liderança. Então, entender ali as motivações. São desligamentos por iniciativa do colaborador? O que está acontecendo? Então, ali a gente já consegue mapear. Primeiro, a interface no início do processo. Se eu, como recrutadora, tenho contato com ele no momento que ele abre uma vaga e já identifico esse perfil desalinhado, que possivelmente a gente não vai conseguir reter talentos, além de manter esse histórico formalizado com ele, é importante a gente também levar de uma forma mais cuidadosa, obviamente, mas para alta liderança nesse sentido, sinalizar, porque a gente também não pode ser simplesmente ver e não acontecer, porque a gente está sobre uma grande responsabilidade de trazer movimento de pessoas de mercado que vão atuar sobre tais lideranças, e a gente sabe que não é o melhor cenário naquele momento. Então, a gente precisa acionar e sinalizar de alguma forma a alta liderança para que a gente tome algumas tomadas de decisões até que a gente consiga movimentar ou que a pessoa mude, enfim, ou que se adeque dentro do que a gente busca. E, principalmente, os dados. Questão do período de experiência, entender ali o que está sendo falado, com os colaboradores que já estão, obviamente. Uma pesquisa de clima também ajuda muito a fazer esse levantamento da saúde, do clima organizacional, da saúde organizacional ali, uma pesquisa de clima bem conduzida, para a gente entender as áreas mais ofensivas. Quem são aquelas que mais repelem talentos? Quais são? E aí a gente começa e precisa ter um outro trabalho, um desdobramento ali da atuação com as lideranças, né, diretamente para tratar e entender se vale a pena continuar com aquela pessoa, né, com aquela peça dentro da organização, o quanto está sendo realmente vantajoso ou tê-la ou não. Então, acho que é importante a gente ter essa postura, né, de fato, de responsabilidade dentro de um processo, não apenas enxergar vaga aberta, vaga fechada, candidato aprovado, candidato reprovado. Não, você não embora a gente dentro das organizações somos acaba sendo como eu não gosto muito desse termo porque é algo um pouco antigo,
mas a gente funciona como uma grande engrenagem, mas a gente precisa colocar o nosso intelecto em ativo. O que, que você estudou? O que, que você tem como ética de profissional? Você está vendo ali, você vai ficar, né, por isso mesmo. Então, acho que ter essa postura é imprescindível para a gente conseguir conduzir com mais ética os nossos processos, os candidatos se sentem mais seguros também. A gente fala muito da experiência do candidato no livro, inclusive, então eles percebem essas mudanças sutis. Eu tenho como costume, sempre a cada etapa, entender ali com o candidato e como foi a etapa com o gestor, com a diretoria, como é que foi essa, né, essa interface, e ali a gente já vai também tendo essa retroalimentação de um termômetro mesmo do nosso processo e das lideranças nas quais nós estamos lidando. Então, isso também é um grande repertório que a gente vai construindo até para a gente ter um feeling melhor na hora de direcionar dentro do clima, dentro das áreas, dos gestores responsáveis pelas posições que a gente vai atuar. Odri, você falou da questão da parte comportamental, né? Eu quero entrar um pouquinho nisso, eu acredito que faz total parte, né, dessa questão da leitura do negócio. Hoje, como headhunter, eu quero que você fale para quem está aqui, até pessoas que estão iniciando na carreira ou estão fazendo uma transição, como que é essa entrevista por competências? A entrevista por competências, ela vai entender se você já teve vivência dentro daquela ação que você precisou ter. Exemplo, se eu tiver que fazer uma apresentação de resultados, para eu entender se eu tenho um cargo, por exemplo, que eu preciso executar aquela apresentação de resultados. Eu preciso fazer perguntas direcionadas para esse candidato se ele já teve essa vivência anterior. Então, a gente faz perguntas casuais. Então, cite um momento em que você teve uma apresentação de resultados, como foi, por quê? A pessoa ela precisa contar ali com detalhes, ela vai entender a gente vai entender se ela realmente já exercitou aquela competência. Não apenas isso, liderança, porque às vezes a pessoa coloca no currículo para concorrer a posições de liderança, pessoas que estão em transição, ou até são profissionais sêniores, mas ainda não tiveram cadeiras de liderança exatamente. Então, ela muitas vezes coloca no currículo que foi líder, que liderou uma equipe. Então, você precisa fazer perguntas nas quais ela tenha que trazer uma situação concreta de que ela vivenciou. Não é dê um exemplo do outro. Não, ele precisa vivenciar. E ali o recrutador, o headhunter, ele consegue ir esmiuçando ali. Dani, você teve vivência, qual era a quantidade de equipe que você tinha sob sua responsabilidade? Você reportava para quem? Como que era o momento ali de alinhamento com a equipe? Então, você faz essas perguntas âncoras vinculadas à competência que você quer avaliar e ali ela traz exemplos do que ela já vivenciou. E a gente sabe que pode ter pessoas que vão inventar, né, dizer que teve tal competência ou não teve, mas a gente precisa entender por meio essa questão analítica do recrutador precisa vir à tona nesse momento para entender se o que ele está falando faz sentido e aí você precisa entrar mais no assunto, porque a gente tem características aqui, a gente falou do perfil comportamental. Por exemplo, o perfil influência, ele vai ter muito mais facilidade de convencer a gente. O poder de convencimento dele é muito grande. Então, eu, Adriane, mesmo sem ter tido liderança direta de equipe, eu posso muito bem aqui conjecturar um cenário em que você, Daniela, recrutadora, acredite que eu realmente tive essa competência de liderança. Eu exerci isso sem ao menos ter tido contato com gestão de pessoas. Então, nesse momento que o recrutador precisa ter em mãos ali, além do perfil bem alinhado, o que essa pessoa precisa ter? Ela precisa ter vivência com análise de dados. Então, você vai perguntar para ela, dentro disso que ela precisa ter, qual foi o momento, de que maneira, quais números, qual foi o saving, se teve alguma questão de economia para a companhia. Então, você precisa entrar mais. Que legal, fulano, você teve, que maravilha. Me conta um pouquinho mais, em que momento foi esse? Qual era o momento da companhia que você conseguiu trazer esse saving? Então, entrar mais no assunto, para que você realmente esteja avaliando os candidatos de maneira igual. Quando a gente fala de competência, eu preciso avaliar a Dani e a Adriane da mesma forma. Então, por mais que a Dani tenha respostas mais objetivas e a Adriane talvez respostas mais
mais longas, mais um pouco prolixa em algum momento, eu preciso garantir que eu avaliei as duas igualmente. Mesmo que a Adriane já responda ali várias perguntas e a Dani eu preciso fazer outras perguntas para que chegue nas mesmas respostas que eu. Eu preciso garantir uma seleção ética e justa, dizer que eu avaliei o fulano X e o fulano Y da mesma forma, porque eles têm perfis diferentes, então eles respondem as perguntas de maneira diferente. É natural a gente ter candidatos que a gente precisa perguntar mais para ele nos dar as respostas necessárias e outros que a gente nem precisa perguntar muito, ele já responde tudo que a gente quer. Então, Por exemplo, ter em faz mãos uma ali essa pergunta, ele já responde tudo. Exato. Já respondeu tudo, já evita o nosso trabalho. Enfim, Não, e é é bem isso. legal, porque aqui a gente acaba falando muito dessa experiência mesmo que a gente causa no candidato, né? Eu tenho um candidato que me mandou mensagem falando assim: nossa, Dani, então, eu não fui aprovada no processo seletivo, mas eu gostei tanto da forma como você conduziu, que aí, de repente, Olha, ele começou a trabalhar em outra empresa, já quer que eu faça recrutamento de seleção para a empresa. Então, isso a é gente maravilhoso. Isso é não muito é bom. assim, a Muito gente bom. fala, eu costumo falar não só para os líderes, isso na vida, né? Uhum, Como que as pessoas têm se posicionado? Isso para mim é sim. posicionamento, né? Além, claro, de respeito que a gente tem que ter pelo próximo. E a vida ela é uma grande roda gigante, né, Dri? Hora a gente está lá em cima, Uhum, hora está lá embaixo. Então, hoje a gente está no papel de recrutador, mas amanhã a gente pode estar no papel de candidato. com Então, certeza, com eu certeza. deixo isso até de dica mesmo para quem trabalha com recrutamento de seleção, quem pretende, né, iniciar esse trabalho com recrutamento de seleção, uma das soft skills mais importantes para o recrutador é a questão da empatia, né, a questão de você Exatamente. realmente entender o momento do outro. O candidato está do outro lado, ele está nervoso, ele está tenso, porque aquela para ele pode ser a vaga da vida dele. Então tem Uhum. muito isso também, Dri, e eu queria que você falasse um pouquinho das principais soft skills que o recrutador ele precisa desenvolver. Né? A gente já falou aqui de uma da empatia, mas o que você mais percebe, principalmente a gente, né, olhando de fora, vendo postagem no LinkedIn, o que você percebe que essas pessoas aí têm que desenvolver? Ótimo, maravilha. Ô, Dani, é interessante que você falou um ponto sobre o que os candidatos, os retornos que a gente recebe dos candidatos. Teve uma candidata que eu fiz processo para Distrito Federal, e ela, mesmo sendo reprovada, ela chegou a mencionar assim. Mesmo não tendo sido aprovada, quando você vier em Brasília, eu quero te conhecer pessoalmente. Então, assim, são coisas que a gente, sabe, coisas tão valiosas para a gente, que a gente atua com pessoas e que a gente tem esse cuidado mesmo. Acho que por isso que a gente acabou se identificando muito, porque a forma, o modus operandi é muito parecido. E é sobre isso. Senão a gente está no lugar errado, né? E aproveitando, Dani, falando dessas competências que a gente precisa ter, as características mesmo de um profissional que quer atuar com o recrutamento, a gente sabe que saiu uma matéria aí, até do próprio LinkedIn, falando das áreas mais em alta para 2026 é a área de recrutamento e seleção. Então, já fiquem atentos. Você que está ouvindo essa live, participando conosco, que depois vai ouvir lá na Academia Compartilha RH, recrutamento e seleção é um mar de oportunidades. Sabemos, né, Dani, que é uma porta de entrada e muitos migram, mas quando você ama o que você faz, você entende que você precisa aprender cada vez mais, se aperfeiçoar para entregar melhores resultados. Quando você se identifica, é maravilhoso. Sim. Então, profissional que quer atuar com recrutamento e seleção, além de um perfil investigativo, você precisa ser curioso, precisa, em questão da empatia, como você mencionou, mas assim, não dá para ser um profissional que vai sentar nessa cadeira e ser um profissional completamente que gosta de um conforto, que gosta de algo assim mais tranquilo, um trabalho que não vai te desafiar tanto. Eu lembro, Dani, que na época da pandemia eu estava me desenvolvendo dentro da área ainda, e eu lembro que algumas postagens que eu via eram alguns profissionais colocando assim: iniciamos a semana de entrevistas, vamos lá, pessoal. Aí era o pessoal assim, arregaçando as mangas, sabe? E eu falava assim, gente, por que esse pessoal arregaça a manga assim desse jeito? É desafiador, é desafiador. Bem-vindo para a Então, assim, guerra, não né? dá. Traduz bem. Vamos colocar um emoji que traduz bem? É isso. É você ser uma pessoa, principalmente o que eu falei do início, né? Ser uma pessoa
não dá para chegar aqui, é isso que eu quero. Não, é isso que eu quero. Será que quando eu for para o mercado eu vou encontrar isso que você quer? Vamos entender. E já pegando esse gancho, ter visão, ter visão de mercado, tá, Dani? Assim, ser uma pessoa curiosa, primeiro de tudo. Curiosa, ter um perfil investigativo. E curiosa por quê? Porque você não. Quem dera se o processo seletivo fosse abre a vaga, fecha a vaga. Tem um inteirinho tão grande nesse meio aqui que ninguém sabe, só os bastidores conhecem. Então, idas e vindas de escopo, muitas vezes, profissional que muitas vezes a gente precisa redefinir ali, flexibilizar. Olha, a gente entendeu no mercado que os profissionais formados para essa área aqui, olha, estão vindo desse segmento, é isso mesmo? Olha, a gente vai precisar flexibilizar, senão essa vaga vai ficar aberta mais tempo. Eu já te trouxe uma parte aqui muito grande, um pool de candidatos muito grande, e a gente precisa chegar num denominador comum. Então, perfil investigativo, essa questão de ser curioso, para trazer esse repertório de volta para o gestor, essa devolutiva, que ele quer alguém que execute aquela atividade, mas a gente que tem que ser o dono do nosso processo, entender o todo do que a gente está falando, né? A gente não pode ser um curioso lá e, tá, abaixa a cabeça para tudo que dizem. Não, olha, então, esse escopo aqui, a gente vai precisar entender aqui, porque não dá para ser ensino superior, porque a gente está solicitando isso, e esse ponto. Então, ter visão de mercado. Não é para a gente colocar a empresa e dentro de tudo que o mercado aplica, mas a gente estar em linha minimamente. Por quê? Processos mal desenhados, eles dificilmente resultam em contratação. Muitas vezes é só em desgaste mesmo. Desgaste do candidato, desgaste do gestor, tempo em feeling, o tempo todo em recrutamento. Então, assim, vamos lá, escutativa, perfil curioso, empatia com o candidato do outro lado, obviamente, mas eu acho que quem senta nessa cadeira, principalmente nos tempos de hoje, que 2016, 2026 a gente sabe que vai ser um ano desafiador por inúmeros distrações que teremos, né? Copa do É. Mundo, eleições, enfim. Então a gente precisa contratar certo e com objetividade, a gente não pode deixar a peteca cair nesse sentido. Então precisa estar atento. Ops, não, tem alguma coisa que vai interferir nessa remuneração aqui. Não, para essa vaga, a gente, inclusive, tem variável, a gente não está aplicando. A gente vai o quê? Abordar vários profissionais que eles não vão se interessar. Você vai ter um funil enorme, na base enorme lá, vai chegar quase ninguém no final, porque a maioria não está disposta a seguir, porque a tua vaga está incompatível. Então, Sim. tem que ter esse olhar crítico, essa visão 360. Não é só ouvir o que o gestor quer. O que o mercado está praticando? Olha, dentro dessa área, a gente não vai encontrar nesse. É um perfil mais de campo, então a gente precisa ajustar. Não dá para pedir nada muito analítico com quem é de campo, execução, enfim. Então, essas características, Dani, são imprescindíveis para quem senta nessa cadeira. Se for alguém um pouco acomodado, que tá tranquilo ali, que não gosta principalmente dessa interface que a gente sabe que tem, né, Dani? Sim. Dani, aqui, eu trouxe esse perfil agora, mas a gente pensou melhor e tudo. Tem que ter essa troca, essa questão fluida de comunicação, de captar, entendi, vamos construir juntos, vamos entender. Tem que ter esse jogo de cintura também para flexibilizar, se for alguém que pensa só aquilo, só daquele jeito, quando o gestor pedir para flexibilizar alguma coisa ou dizer que a pretensão salarial só vai até Y e não Z, pronto. Então o gestor precisa, o recrutador precisa ter essa principalmente resiliência, eu diria. Acho que É, para fechar aí de todas as características importantes, resiliência é uma das grandes, viu? a resiliência tem que estar forte, porque senão o negócio não vai, né? Dri, Exato, olha só o tanto de exatamente. coisa que a gente falou, né? A gente falou de ter realmente essa leitura do negócio num 360, essa Sim, parceria, né, que a gente tem que ter, não só com o líder, mas todos, né, os representantes ali de outras áreas. Eu costumo falar que ninguém trabalha sozinho, né? sim, Falamos com até de certeza. entrevista comportamental, você deu até algumas dicas de os tipos de perguntas, né, que a gente Sim, consegue fazer realmente para poder avaliar esse candidato. E deu tempo ainda da gente falar de soft skills, né? Você que quer ser um headhunter de sucesso, um recrutador de sucesso. Então, sim, a Adri falou aí de soft skills que a gente precisa se preparar. Mas o que eu quero fazer? Eu quero deixar aqui no ao vivo, inclusive, um convite para a Adri,
Porque a gente vai fazer no final do mês, né, o lançamento da Academia Compartilha RH, e a gente vai ter dentro da plataforma várias aulas ao vivo. E aí, Idri, eu quero construir com você uma trilha de ao vivo de 3, 4 encontros, justamente para aquela pessoa que quer ser um recrutador de sucesso. Sabe, a gente dá um passo a passo mesmo? Com De certeza. construção. Então, Sim, você quer ser um recrutador? Eu vou te mostrar o que você tem que fazer. E a gente marca uma série de, sei lá, 4, 5 encontros ao vivo. O que você acha? acho ótimo, vai ser um prazer. Você sabe que eu amo compartilhar. Quando eu vi o nome lá do movimento, né, Dani? Eu acho que eu mencionei isso contigo. Que eu falei assim, eu amo compartilhar. Uma curiosidade, abrindo um pouco aqui da minha caixa preta, no início da minha trajetória profissional, eu quase fui professora, quase seguia a área de pedagogia, porque eu sempre gostei muito de ensinar, de compartilhar, ser essa facilitadora entre o conhecimento e a pessoa que muitas vezes ali ainda não sabe. E, por vezes, a gente vai amadurecendo, fiz orientação profissional de carreira e a gente vai trabalhando até o nosso próprio autoconhecimento. E hoje, cá estamos nós, entendendo que o ensino, que o compartilhar está em tudo. A partir do momento que você ama o que você faz, quando você tem prazer em compartilhar de fato. Então, quando eu vi até o nome, eu falei assim, gente, eu uso muito essa palavra, compartilhar, porque eu amo fazer isso, né? Então, com certeza, pode contar comigo aí para academia para fazer essa trilha aí de headhunter mesmo, de recrutador, qual é a questão, como você se diferencia dos demais, porque se você for olhar o próprio LinkedIn, gente, uma enxurrada de posições de recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção é um mar de oportunidades. Então, assim, as empresas, os movimentos, né, Dani, nas empresas, eles são naturais e o tempo todo, frequentes. Então, é natural as pessoas deixam de se identificar com a empresa ou vão para novos desafios. Então, recrutamento e seleção é a área mais aquecida dentro do subsistema de RH. Então, Sim. sempre vai haver necessidade de profissionais capacitados, principalmente nesse 2026, altamente capacitados para conduzir processos cada vez mais completos, cada vez mais, de fato, à altura do que a empresa precisa, né? Com a entrega de qualidade que a empresa precisa. Então, estamos aí para formar esses profissionais, sem dúvida. Sim, eu acho importante, até a gente acaba fazendo um hot seat ali, né, no ao vivo, porque às vezes a pessoa vem, ela já faz um recrutamento de seleção, mas ela quer tirar dúvidas, porque às vezes ela faz num Sim. formato que não é o formato certo. Então eu gosto muito de fazer encontros ao vivo, justamente para a gente ter esse conteúdo e agregar valor para a Uhum. galera que está participando. E é muito Sim. engraçado que quando eu comecei a construir essa comunidade, que inicialmente era só eu, né? Uma comunidade de uma. Quem nunca, quem nunca? Sim, exatamente. E aí eu falei assim, gente, que nome que a gente dá, né? E aí, tanto que na logomarca a gente destaca o com, porque é com realmente de Sim. comunidade, né? De ter mais pessoas. Aí vem o partilha, que é de dividir, partilhar. E a gente Uhum. colocou o RH no final, porque na minha cabeça tudo é sobre gestão de pessoas. Então, Sim, dentro do negócio, por exemplo, a gente não vai ter resultados se a gente não tiver pessoas sendo desenvolvidas, né? com certeza. Pessoas sendo contratadas de forma correta. Então, até as pessoas falam assim, o movimento compartilha, né? Na minha cabeça era para se chamar Compartilha RH, mas ele ficou RH. compartilha, porque o Verdade, porque o H acaba ficando mudo, né? assim, mas aí o pessoal Compartilhar. compartilha, e já deixei compartilha, sabe? Tudo bem. Sabendo Agora que é o meu movimento, tá tudo certo. Que é essa grande comunidade, tá ótimo. sim, então eu estou muito feliz, Dri, eu estou feliz de você fazer parte dessa comunidade. Eu costumo Uhum. falar que assim, talvez você esteja assistindo esse vídeo, você já está dentro da comunidade, né? Porque esse vídeo Sim. vai ficar lá. Então, a gente está começando esse barulho. Foi o barulho que eu Sim. comecei lá em 2024, na primeira edição, mas em um Uhum. ano, que foi 2025, a gente já criou muita coisa e 2026 eu trago muitas pessoas para que consigam, né, que a gente possa preparar essa galera aí realmente para lidar bem com gestão de pessoas. E eu te agradeço por participar da imersão, participar dessa live, participar do livro e de tanta coisa que a gente está desenvolvendo aí. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Não tem como a gente não se identificar, né, Dani? Assim, eu acho que eu já mencionei isso agora aqui no ao vivo também. Essa identificação começou ali com as palavras, com as letras, dentro de um livro,
mas essa forma que a gente não fala de forma. Não é, a gente não cospe para o alto, né? Vamos botar assim no jargão popular, quando a gente fala sobre gestão de pessoas, sobre gostar de pessoas. Isso é natural, até na sua troca com cada um que tem interface com você. Então, esse toque humano, essa escuta ativa é muito presente. Então, fazer parte desse universo é muito prazeroso para a gente que ama o compartilhar, que ama essa questão da troca, do network. Já tivemos tantas trocas positivas. Vamos ter a questão da academia agora. Então, assim, de fato, é muito prazeroso estar com pessoas para somar, assim como você. Muito obrigada mesmo pela confiança, pela abertura. Então, só comemorar assim, daí para além, né, Dani? Não, com certeza. E eu quero finalizar essa live deixando um recado para as pessoas que estão assistindo, porque assim, Dri, nós não fazemos absolutamente nada sozinhos. Sim, Nada. sim, Eu tentei tocar uma imersão sozinha, a primeira edição, e foi muito engraçado que na primeira edição aí vieram algumas pessoas que na época fizeram mentoria comigo. Não, sim, Dani, deixa que eu te ajudo. Eu falei, cara, que bacana. E aí eu comecei a perceber, eu falei, para construir uma comunidade eu vou precisar de gente. E aí as pessoas sim, foram se identificando e foram chegando. Então é sobre isso. Nós não fazemos nada sozinhos. Nós somos eternos aprendizes. Eu aprendo a todo momento com todas as pessoas sim, que me cercam. sim, Então a gente precisa entender isso. A partir do momento que a gente entende isso, a gente cresce muito. Então eu deixo esse com recado aqui para a certeza. galera. Quero agradecer as pessoas que assistiram. Muita gente aqui assistiu, Dri, ó. Tá vendo? Que Parabéns pelo maravilha. Alan Ó, falando com a Alan, gente. O Alan participou também com a gente. A Mirna falando com a gente. A Bianca também falou com a gente aqui. Deixa eu ver aqui. A Bianca, eu estava com ela no WhatsApp agora. A eu estava com ela no evento semana passada, lá em São Paulo mesmo. Tava com do da, ela. da Troquei com ela empreenda, né? bastante. Eu fiz a mentoria que eu fiz com a Elaine, a Bianca estava junto também. Nós fizemos a mentoria Legal, com a Elaine. Então, assim, muito muito bom. bacana. A gente está criando aí uma rede maravilhosa. Obrigada a vocês que assistiram. Dri, um grande beijo para você. E aí a gente vai Grande beijo, conversar, porque eu te Dani. espero no ao vivo lá para a gente Com lançar essa certeza. academia com conteúdo de valor, viu? Vamos com tudo. Prazer, Dani. Brigadão. E ótima noite para vocês que estiveram conosco. Depois que vão assistir novamente. Para nós, um beijo grande, viu? Até mais. Beijo, tchau, tchau. Tchau.